Salve, salve nação, bom dia. Aqui é o Lucas com o Expresso Rubro-Negro para vocês. Pessoal, situação sensível envolvendo o Flamengo. Vamos entrar nisso, vamos falar sobre escalação, vamos falar sobre mercado, repercussão política, inclusive o meu ponto de vista para a gente dar vazão a esse assunto de hoje, tá bom? Então, pessoal, vamos iniciar falando sobre a questão da Libra, tá? Como todos sabem, eu avisei em outros vídeos, o Flamengo entrou com a medida judicial visando bloquear os repasses da Libra relativos aos direitos de televisão. Uma parcela de 77 milhões foi congelada por liminar no Tribunal do Rio de Janeiro, tá bom? E aí, em nota oficial, o Flamengo argumentou que o critério de distribuição por audiência não reconhece seu poder gerador de recursos e afirma que o novo modelo proposto causaria um prejuízo de mais de 100 milhões anuais, cerca de 37% do contrato anterior. E aí, pessoal, a gente também menciona, tá, que o Flamengo tem poder de veto dentro desse bloco que faz a Libra, né, com os times que a compõem. E o clube ainda diz que a Libra descumpriu o estatuto e acusa a conduta tirânica do bloco. Em contrapartida, vários clubes da Libra, entre eles Palmeiras, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro, Vitória, divulgaram notas de repúdio à estratégia rubro-negra. Palmeiras chamou a ação de predatória e torpe, alegando que, embora fosse beneficiado com o acordo ideal do novo modelo, defende o equilíbrio do futebol. São Paulo disse que a atitude não condiz com seu passado grandioso e que há a intenção clara de atrapalhar financeiramente o futebol brasileiro. O Santos criticou mudar as regras com o campeonato em curso e afirmou que isso demonstra que o futebol brasileiro ficará em segundo plano. E o Atlético Mineiro classificou o movimento como sorrateiro e mesquinho. E a Libra também divulgou uma nota, tá? Em repúdio à ação isolada do Flamengo. Colocaram que o Flamengo rebate fragilidades alegadas, afirmando que sua judicialização não prejudica os clubes e busca solução amigável. E aí a gente entrando um pouco nesse assunto, tá, pessoal? Até pra gente falar a respeito. O Palmeiras, que está sendo como se fosse o gatilho dessa discussão, é um time que, se a gente colocar no papel, tá? A gente colocar na ponta do lápis aqui, o que o Palmeiras perde com isso e o que o Flamengo perde, a parte do Flamengo é muito, muito maior. Bem maior. E aí, para eles, vou levantar uma hipótese para vocês. O que é mais interessante? O Flamengo bem enfraquecido em 100 milhões ou o Palmeiras perder um pouco de dinheiro? Entendeu? E aí a narrativa que eles utilizam é de que nós também estamos perdendo. Sim, mas aí põe na soma o que o Flamengo perde para o que você perde. É a estratégia inteligente desses clubes. Por exemplo, os outros clubes que estão entrando aqui para criticar, né? Estão entrando no efeito manada junto com o Palmeiras. São clubes que estão precisando de dinheiro urgente. Então, um bloqueio faria com que todos eles ficassem bravos, porque estão precisando de recursos, estão precisando de dinheiro, entendeu? Mas o bloqueio que o Flamengo pediu foi em relação aos seus valores para que não houvesse prejuízo, porque de fato o acordo prejudica e muito o Flamengo, prejudique muito o Flamengo. Então o Flamengo foi à justiça justamente para pleitear isso, dizer, olha, beleza, esse acordo que foi firmado aí, ele prejudica muito o Flamengo e é um acordo ilegal, a gente tem que rever isso daí, e tem que rever mesmo, porque a estratégia do Palmeiras de falar sobre o Flamengo, que o Flamengo está sendo mesquinho, egoísta, é essa. Mas aí o pessoal não põe na conta do lápis. Põe aí quanto que o Flamengo vai perder e quanto que o Palmeiras vai perder. Pra você ver. Pra eles é troco, mas pra gente é muito dinheiro. 100 milhões é dinheiro pra caramba. Entendeu? Bom, e aí a gente vai falar aqui a provável escalação do Flamengo para enfrentar o Corinthians hoje, tá bom? Muitos jogadores não vão a campo. Vários jogadores tiveram indícios de dores na coxa, dores musculares após aquela partida contra o Estudiantes, tá? E aí a possível escalação que a gente apurou aqui seria essa. Rossi, na lateral esquerda, Vinha, a dupla de zaga, Danilo e Léo Pereira, né? Léo Pereira na esquerda, Emerson Royal, lateral direito, no meio de campo, Jorginho e De La Cruz, na meia central, Arrascaeta,
Na ponta direita, Luiz Araújo. Na ponta esquerda, Samuel Lino ou Everton Cebolinha. E no ataque, Bruno Henrique, BH 27, tá bom? O Pedro, apesar de ter jogado a partida, ter começado como titular, não fez uma boa partida. A tendência é que quem comece esse jogo seja o Bruno Henrique, tá bom? A imprensa mesmo tem reportado que o Jorginho é presença confirmada após os testes físicos, pois dos dois, da dupla, o que está mais desgastado é o Saul, que tem jogado incontáveis jogos e de forma muito intensa. Então, é quase que certo que o Felipe Luiz dê descanso a esse jogador, porque é um jogador que já está muito desgastado, ele tem apresentado muita fadiga, até pela questão do quanto ele tem performado dentro de campo, o quanto que é a entrega dele, o quanto que é a sua disposição, tá bom? E aí, pessoal, o Bruno Henrique falou um pouco sobre o gesto que ele fez no estádio do Estudiantes após a partida. Segundo ele, foram atirados objetos nele, tá bom? E inclusive um isqueiro que pegou em seu rosto. Por isso ele, segundo ele, tá, ele fez os gestos, xingou a torcida, justamente se defendendo desses objetos que foram jogados. E aí é aquela, né? Vai ter o processo disciplinar contra o Bruno Henrique, muito provavelmente vão tentar uma punição, o Flamengo com certeza vai recorrer também para não perder o atleta, mas eu ainda fico com questionamento. Os torcedores que apedrejaram o ônibus, os torcedores que estavam fazendo gestos racistas dentro e fora do estádio, o que vai acontecer com esses torcedores? Vai ter alguma punição? Vai ter algum processo administrativo? Porque até então, nada. E assim, pode ser que não aconteça nada também, né? Então, justamente é isso que eu queria saber. Porque foram feitos atos racistas, o ônibus do Flamengo foi apedrejado, é um prejuízo para o clube. Então, a gente gostaria de saber sobre isso aí também. Se teria algum tipo de atuação da Conmebol para coibir esse tipo de atitude, para que não aconteça também lá na Argentina quando a gente for enfrentar o Racing, tá bom? Bom, pessoal, veículos de imprensa noticiam que o Tottenham estaria disposto a negociar Richarlison Pombo por 22 milhões de euros. E aí, é um atleta que já esteve na mira do Flamengo, é um atleta que o Flamengo já tentou sondar para verificar qual era a viabilidade de trazê-lo, tá? No momento, se eu não me engano, ele não tinha interesse de retornar ao Brasil, mas pode ser que para essa próxima temporada algo assim aconteça. E o árbitro para a partida de hoje é o Wilton Pereira Sampaio, tá bom? Ele que vai apitar essa partida de hoje. É um árbitro assim que dos últimos que a gente pegou, acho que é o que está mais tranquilo. Ele marca assim uma falta ou outra ali que não existe, mas não é um técnico, não é um árbitro de todo ruim, não, tá bom? E aí nós temos também, né, Jorge Carrascal, que tem tentado se adaptar ao Flamengo. Com a queda do Arrascaeta, pode ser que ele ganhe mais espaço, jogue mais. Pode ser até que no jogo de hoje ele comece jogando, mas acho que quem começa mesmo seja o Arrascaeta, tá bom? Bom, pessoal, o que temos para assunto é isso. E aí eu pergunto para vocês: será que o Flamengo vai conseguir vencer tanto em campo quanto fora dele também, com esses processos, esses pleitos que o Flamengo tem feito para não perder seus recursos? E deixe seu like, curta, compartilhe para saber de mais notícias do Flamengo. Volte aqui, a gente sempre tem 2 vídeos no dia e também a gente solta às vezes alguns cortes no Shorts, no Reels, no TikTok e também no Quai para manter vocês informados, tá bom? Desejo para vocês um bom dia, um bom domingo e até mais. Tchau, tchau.